Vamos lá, diga assim comigo. Os dois maiores desafios de um cristão verdadeiro. Vamos lá, os dois maiores desafios de um verdadeiro cristão. Uau, primeira coisa, para nós falarmos sobre esses dois desafios que são imprescindíveis, nós vamos desconstruir dois que existem. Talvez aqui não, mas você já conheceu alguém assim, e eu vou te dar um antídoto, eu vou te prevenir, para você não fazer dessa forma, amém? Então, primeiro ponto, o nosso maior desafio, olha para mim, que eu já estou pregando, não é lutar contra o diabo. Ué, pastor, eu pensei que eu fui chamado para dar bicuda na cara do cão. Eu pensei, pastor, que Deus me habilitou com as armas para me caçar demônios, pastor. Oxi, não senhor, não foi. Sabe, tem cristão que vive declarando guerra contra Satanás. Quando ele acorda, em vez de dar graças a Deus, sabe, ele diz, prepara Satanás, que hoje eu te pego. Conhece gente assim ou não? Sabe, todos nós sabemos que o diabo veio para azucrinar, irmão. A gente sabe que o diabo veio para atrapalhar o negócio. Mas espera aí, o nosso desafio não é acordar pela manhã, vestir uma roupa divinizada e sair por aí caçando demônio. Não é. Esse não é o seu desafio. Olha para o irmãozinho mais lindo que estiver do seu lado. Se não tiver, olha para o dragão, o problema é seu. Fala assim, queridão, o seu desafio não é lutar contra Satanás. Sabe, os caça-demônio é engraçado. Você já encontrou alguém assim? Não? Um dia eu fui num culto, irmão, pregador de fora, eu pensei, meu Deus, o céu vai descer, né? Cheguei lá, o cara já falou assim, eu sou o maior caçador de demônio do Brasil. Eu falei assim, então eu vou vazar, porque eu não sou demônio. Se ele veio caçar, ele está no lugar errado. Dentro da igreja, o cara caçando demônio. Olha para você ver que paranoia. Sabe, os caçadores de demônios, eles são engraçados, cara. O culto está céu na terra. Ele está igual uma estátua. O irmão do lado está chorando, o outro está batendo palma, alguém está, sabe, sentindo Deus, mas ele está irredutível. Caça-demônio, ele está bem sério, focado. Mas você já viu, você já andou com um caça-demônio? A hora que ele sai na rua, ele faz senti um arrepio aqui agora. Satanás está nessa esquina. Conhece? Conhece não? Conhece gente que está andando na rua, caça-demônio, está andando na rua. Aí ele descobriu que a vizinha da casa, 71, é macumbeira. Aí ele está indo na rua. Aí quando ele pensa, meu irmão, ele dá uma quebrada, ele quase quebra o pescoço, porque não pode pisar na calçada da mulher do 71, que é macumbeira. É caça-demônio. Deus não te chamou para isso, diga graças a Deus. Sabe, o cara não sente Deus na vigília, não sente Deus no culto, não sente Deus na célula, não sente Deus na conferência, não sente Deus no conexão, mas ele vive sentindo o cheiro do chifre do capeta, em todo lugar. Olha, eu pressenti um negócio, está parecendo vidente, né, macumbeiro. Ai, porque eu estou pressentindo um negócio, sabe? Os caça-demônio é engraçado. Essa madrugada eu estava orando e eu falei, eu não sou caça-demônio. E aí eu vou te contar por quê. O caça-demônio, ele é meio paranoico. Por quê? Irmão, ele está em casa, sozinho. A porta rangeu o ferrolho. O forro de gesso estralou. A porta lá do banheiro bateu. Pá! A tampa da panela caiu na cozinha, porque ele fez um montoeiro lavando vazia, sabe? Preguiça de guardar, e montou aquele trem tudo em cima. Aí de repente, madrugada, caiu a panela. O cachorro latiu no quintal. Ele faz igual a bruxa do 71, lembra dela, do Chaves? Satanás, é você? Aí estava eu orando essa madrugada, Gabriela Borges dormindo.
conectada com Deus, terceiro céu, viu filho? Lá em casa chegou, Pérola também roncando, não ronca mais não, fez cirurgia, e eu lá orando num cantinho, irmão, orando, na maior fé, cara, meu irmão, eu estava bem demais com Deus, de repente eu escutei um estralo, tá? Aí que eu fechei o olho, irmão, falei sim, agora, em nome de Jesus, e eu estou orando, irmão, de repente, tá? 3 estralos, aí eu falei, Satanás, eu sei que você não está aqui. Satanás, eu não sou caçador de demônio. Deus me dando a mensagem, eu orando e o negocinho fez barulho. Mas mesmo assim, irmão, eu orando na maior fé, William, eu parei, eu ia para trás. Uma olhada no escuro, sabe? Falei assim, sabe? É engraçado isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Satanás, os demônios, o inferno, já foram vencidos. Peraí, sobre eles vigora apenas um decreto, desde a eternidade, as portas de vocês jamais prevalecerão. Esse é o decreto da eternidade. Inferno, demônio, principado, potestade, não vai prevalecer contra aqueles que amam a Deus. Agora você pode fazer barulho aí, meu filho. Então, pelo amor de Deus, para de ficar caçando demônio. Amém? Lá na cruz do Calvário, inferno, demônio, capetaiada, tudo foi resolvido num dia só. Pronto. Jesus triunfou sobre eles. Eles foram vencidos, envergonhados, humilhados, derrotados para todo sempre. Para todo sempre. Nossa, pastor, eu achei que o meu desafio agora era achar o capeta na vida da minha sogra. Nossa, pastor, achei que o meu desafio era achar o demônio na minha vizinha. Não, não é. Diga amém. Vamos lá, segundo ponto, diga comigo, segundo ponto. Fala assim, o primeiro. Não, vamos lá, quem está vivo, diga o primeiro. Não é lutar contra demônio. Diga o segundo. Vamos lá, diga o segundo. Faz assim. Não é ser um crente chato. Eita glória! Meu Deus do céu. Tem cristão que passa a noite toda, em vez de estar orando, maquinando a meta do próximo dia. Pastor, qual é a meta do próximo dia? Do crente chato? Perturbar todos os moradores da terra. É a meta dele. É a meta. Todos que ele encontrar no caminho, ele vai perturbar. Chega no trabalho, olha o crente, crente, diz que tem Deus. Chega no trabalho, aí está lá uma pessoa que não tem Deus, ateia, à toa da vida, preguiçosa, mas está lá no trabalho. Ela chega sorridente, passou a noite toda numa balada, quebrando pau. 5 da manhã chegou em casa, vai ter que trabalhar às 7 da manhã. Aí ela chega sorridente, bom dia, gente. Aí o crente, bom dia para você. Oxi, meu irmão, pelo amor de Deus, sabe, o tal do crente chato, irmão, é terrível. Misericórdia, eu não aguento isso não. Leve isso para sua casa, amém? Sabe, o crente chato, ele em vez dele ser sócio de Deus, ele é sócio do capeta. Por quê? Em vez dele gastar a vida salvando pessoas, abençoando pessoas, todo mundo que ele vê fala assim, você vai para o inferno. Opa, você vai para o inferno. Sabe, parece que ele tem uma sociedade com o reino das trevas. Em vez dele chegar em alguém e falar assim, filhão, levanta a cabeça, Deus é contigo, cola comigo, nós vamos viver o melhor de Deus. Em vez dele falar isso, não. Ele olha para a pessoa e fala assim, engraçado, hein? A hora que o capeta te pegar. Pelo amor de Deus, crente chato, irmão. Sabe, o tal do crente chato, tudo é do diabo. Já viu? O crente chato, tudo é do Satanás. Oxi. Eu queria entender isso. Sabe, o crente chato, ele não pode chegar num lugar que ele tira a paz de todo mundo, critica tudo, reclama sem parar, mas não contribui com nada.
Meu Deus do céu, irmão, uma vez minha mãe falou um trem, minha mãe era uma crente chata. Minha mãe está aqui. Mamãe está aqui, irmão, hoje ela é um amor, um anjinho. Um dia a mamãe falou assim para mim: meu filho, se eu tivesse tido a sabedoria que eu tenho hoje, no tempo que o seu pai estava vivo, eu tinha ganhado ele facinho para Jesus. Eu tinha ganhado ele mole para Deus. Mas meu irmão, coitado do meu pai, não podia sentar no sofá, irmão. Mainha vinha azucrinar a cabeça do cara. O cara tinha uma raiva de crente, irmão. Meu Deus do céu, pensa a antipatia que tinha de nós. Aí com muito trabalho, com muita oração, um dia ele entrou, entregou a vida para Jesus, batizou e morreu salvo para a glória de Deus. Deus me deu uma visão dele lá no reino eterno, já festejando o nome de Jesus, foi a coisa mais linda do mundo. Mas minha mãe falou isso para mim uma vez, isso marcou meu coração. Eu disse: mãe, o evangelho não pode ser dado goela abaixo. Você já viu? Tem gente que quer forçar Jesus na vida dos outros. Jesus não é um produto de R$1,99 que você está gritando para alguém comprar. Jesus, se a gente for compará-lo, ele é o melhor de todos os diamantes da face da terra, e a humanidade está sedenta para encontrar ele. E você sabe aonde ele está. Então, em vez de atrapalhar, facilita o caminho de alguém. Em vez de atrapalhar, facilita o caminho e diga: vem comigo, porque eu sei aonde tem água potável, eu sei aonde tem vida, eu sei aonde encontrar Jesus. Crente chato, irmão, quando ele chega, ele já chega quebrando tudo, né? Que música é essa que você está ouvindo? O crente chato, quando ele chega, irmão, ele chega assim: você já está fazendo vaquinha para comprar a neguinha do diabo? Você sabe qual que é a neguinha do diabo, né? A Coca-Cola, irmão. Você já está fazendo vaquinha, já vai comprar a neguinha do diabo, sabe? Crente chato. Está falando de futebol de novo. Crente chato, irmão. Nossa, está falando de UFC de novo. Crente chato, irmão. De mal com a vida, e quer que todo mundo fique de mal com a vida. Você vai pescar de novo. Você vai pedalar de novo. Crente chato, irmão. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ainda bem que não tem esse povo aqui não. Pode ficar tranquilo, se está do lado de alguém, fica tranquilo, mas esse povo é gente boa pra caramba. Ô Galileu que tem gente boa, diga amém. Amém. Fala para o irmão que está do lado: prazer, eu sou um. Vai para ele aí. Irmão, crente chato é pior do que lactopurga. Eu vou falar, está gravando esse trem, que raiva. Ele dá caganeira até no Satanás. Nem Satanás gosta de crente chato. Você passa longe, opa, vambora, não mexe com isso aí não. Você é chato, não precisa nós nem usar ele. Ele já está correndo com todo mundo. Entendeu? É. Irmão, eu fui dormir, cara. E aí, 3h30, Jesus me chama. Eu fui até 5 horas da manhã estudando, orando, chorando, gemendo, escutando estalo. E de boa, amém? Fala assim: o meu desafio não é lutar contra o diabo, diga, nem ser um crente chato. Então eu desconstruí duas coisas que estavam na cabeça de alguns. Amanhã, segunda-feira, dá-lhe bicuda no cão. Segunda-feira, vou chegar na empresa. Eles vai ver se eu não vou zucrinar que é café lá da tarde. Eles param para jogar um truque, eles param para fumar, eles param para brincar. É 15 minutos, mas o povinho que eu estou vendo o capeta neles. Eu vou atrapalhar aquele negócio. Mas não, você não vai, amém? Deixa o povo à vontade. Só seja Jesus na terra. Ame vidas, sirva as pessoas. E aí você vai ver que revolução você vai fazer aonde você estiver, para a glória de Deus. Porque Jesus, aonde ele chegava, ele servia. Jesus, aonde chegava, ele amava. Você viu ele acabar com a festa? Onde ele chegou? Alguma vez? Tem crente que chega e desmancha a roda, irmão. Jesus foi convidado para o casamento. Ele chegou lá, o pau estralando, festa acontecendo, todo mundo feliz. Jesus, seguinte, acabou o vinho, o negócio vai ficar feio aqui, todo mundo vai ficar triste. Ele falou: não, mas onde eu estou, não existe tristeza.
transformou água em vinho, todo mundo ficou feliz e já era. Mas tem uns crentes, irmão, graças a Deus, eles não é daqui, é crente chato. Ao que você encontrar um, não conversa, passa rápido, que senão você vai ficar chato igual ele. Pastor, então qual é os 2 desafios de um verdadeiro cristão? Diga assim comigo: o nosso verdadeiro desafio é manter o permanecer intacto em nossa vida diária. Então, qual é o nosso desafio? Permanecer. E agora nós vamos ler Bíblia. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, 7. Eu estava só trazendo uma introdução para facilitar o acesso da palavra no seu coração, desconstruir algumas ideologias. Vamos lá. Evangelho de João 15, versículo 7. Vamos todo mundo ler isso aqui juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Se vocês... Qual é a palavra-chave aqui, filhão? Permanecer. Evangelho de João, capítulo 15. Você vai encontrar 12 vezes a palavra permanecer. 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 Então qual é o nosso desafio, pastor? O nosso desafio se resume em permanecer. E agora eu acrescento um novo P, porque eu falei que eram 2 desafios que nós temos. Preservar. Diga, permanecer e preservar. Olha o que João, escritor, está dizendo. E é o próprio Cristo que está falando isso. Quem está falando isso? Jesus. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, ou seja, você vai ter que preservar a palavra que você ouviu dele, e aí depois que você fizer a receita direitinho, usando cada detalhe dela, você pode pedir a Deus o que quiser, e Jesus diz que será o quê? Uau, então aqui está a resposta. Por que as nossas orações não são atendidas? Por que a nossa vida não muda? Por que nós não avançamos? Por que nós ainda não chegamos na expansão, pastor? Porque você não está permanecendo em Deus, e muito menos as palavras dele está sendo preservada dentro de você. Eu quero dividir esse texto em 2 subpontos. E o primeiro subponto é permanecer em Deus. Por que a gente precisa permanecer em Deus, pastor? Muito simples. Se você for ler o capítulo 15, o versículo 1, Jesus chega diante dos discípulos e diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Por que Jesus está dizendo no versículo 7 que nós devemos permanecer nele? Porque também Jesus faz um comparativo. Ele é a videira, ele é a árvore, e nós somos os galhos. Você, por gentileza, me responda: você já viu algum galho cortado da árvore produzir fruto? Você já alguma vez arrancou um galho de um pé de mexerica, de laranja, de jabuticaba, de manga, e porventura esse galho frutificou? Não. Por quê? Porque para frutificar ele tem que estar interligado à árvore. É a árvore que gera os nutrientes para que os frutos nasçam. Enquanto você não entender que para frutificar você tem que permanecer em Cristo, você vai viver um retrocesso na vida. Mas a partir do momento que você compreender que Cristo é a fonte da vida, tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar e vai frutificar. Não, isso aqui é para aplaudir de pé se for preciso. Você tem que entender isso. Coloca no versículo de número 4 para mim, por favor. João 15, 4.
permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Primeira coisa, para que Deus esteja conosco, precisamos fazer a nossa, vamos lá, vou repetir isso aqui. Para que Deus esteja conosco, precisamos fazer o quê? A nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso dever como cristão? Frequentar a igreja, pastor, mentira. Qual que é o nosso dever? Ai, pastor, viver dentro da igreja, ser um religioso, rezar o terço, acender uma vela, fazer novena. Ah, pastor, participar de folia. Não, não é. Isso é mentira, isso é religiosidade. O seu chamado, antes de fazer qualquer coisa, é permanecer nele. E eu posso te dizer uma coisa? Aqui está o segredo de um homem e de uma mulher embrasado pelo fogo do Espírito. Pastor, ele não vai sofrer crise? Vai. Só porque aquele que permanece está enraizado. Aquele que permanece está fundamentado. Aquele que permanece está edificado. E o próprio Cristo diz que vai soprar os ventos, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, mas aquele que está sobre a rocha vai permanecer para sempre. Você está edificando a sua vida aonde? Aí eu me lembro aqui de uma historinha de criança. Havia uma folha em um galho. E o sonho dessa folha era voar. E o pássaro disse para ela: você não foi feita para voar. Fique onde está. Olha para alguns irmãozinhos, olha para alguém e fala assim: fica onde está. Fala, não inventa moda. Mas a folhinha olhou para o pássaro e disse: não, eu quero voar. E aí a folhinha se balançava toda. A folhinha tentava se contorcer toda, porque o sonho dela era se desvencilhar do galho. E quando foi um dia, ela conseguiu se soltar. E ela voou. Mas ela voou não para o alto, ela voou para baixo. Quando você está no lugar que não foi chamado para estar, você sempre vai cair. Passou um dia, passou 2, passou 3, o pássaro veio. E o pássaro procurou a folha. E de repente a folha gritou: estou aqui, me ajude a voltar para o galho. Ele disse: não tem como. Por que você quer voltar? E ela disse: porque eu estou morrendo. Eu estou secando. Sabe, qual é o nosso erro como cristão? Olha para mim. Olha para cá, filhão. Fica comigo. A gente chega na igreja encapetado, possuído de todo tipo de espírito, maldiçoado, quebrado, falido, estrupiado. Irmão, nós é tapete do Satanás, prego do Exu. Aí nós vem para a igreja, cheio de neura, depressão, pensamento suicídio, mutilação, pensamentos egoístas, cheio de vaidade, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de falsidade, hipocrisia, máscara, fétidos, podres, mortos. E Jesus olha para a gente e ama. Uau! E Ele estende a mão. E a gente entra no lava-jato de Jesus. E Ele começa a lavar a gente. Começa a tirar sujeira. Começa a mudar a nossa mentalidade. Começa a revelar o seu amor a nós. Sabe? E aí a gente olha para Ele e somos constrangidos pelo seu amor. E aí de repente as nossas atitudes não são mais as mesmas. Os nossos pensamentos não são mais os mesmos. Aquilo, olha para mim, aquilo que antes a gente era atraído, que o nosso coração pulsava, não pulsa mais. Porque agora nós ouvimos as palavras de vida eterna. Agora nós conhecemos aquele que vive para sempre.
Ele nos atraiu. Aí a gente começa a entender: uau, pastor, parece que Deus me chamava desde o ventre da minha mãe. Quantas pessoas testemunham isso, pastor? Parece que tudo na minha vida era um chamado de Deus. Eu curtia, eu usava, eu fazia, mas eu nunca fui feliz de verdade, pastor. Pastor, parece que Deus sempre me chamava, cara. Quantos perigos, quantas coisas Deus me tirou. E aí um discípulo recém-chegado contou um testemunho dele para nós, que estava andando, ele mais 4 colegas num bairro, e havia uma rivalidade de gangues, e de repente parou um carro, e os caras sacou as armas, e começaram a metralhar. Nenhum tiro pegou nesse rapaz, nenhum. E aí de repente, hoje em Cristo, ele fala assim: pastor, parece que desde aquela época, Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu disse: parece? Parece não, cara. Aí, depois que a gente é limpo, depois que somos purificados, depois que somos perdoados, depois que todo tipo de culpa, todo tipo de ideologia do inferno sai, estamos prontos, estamos bem. Aí achamos, por estar bem, que podemos desvencilhar da árvore. Não, pastor, porque hoje eu não vou na vigília. Não, pastor, porque hoje eu não vou poder estar na conferência. Não, pastor, porque agora eu não vou poder estar na célula. Não, pastor, porque agora eu estou trabalhando demais. Não, pastor, porque agora eu estou empreendendo demais. Não, pastor, porque agora está tudo dando certo na minha vida. Não, pastor, porque agora eu comprei meu carro zero que eu sonhava. Pastor do céu, estou reformando a minha casa. Pastor do céu, se eu não tenho noção, eu vou comprar a primeira viagem da praia. Pastor, e aí a gente vai vivendo isso, desvencilhando da árvore. Escute. Para permanecer em Deus, que é o nosso desafio primário, não secundário, você vai ter que lutar para cultivar um relacionamento de amizade com Deus todo dia. Isso não tem nada a ver com marido, não tem nada a ver com esposa, não tem nada a ver com filho, porque quando somos atraídos por Deus, é no particular de cada um de nós. Deus sabe como tocar em cada um de nós. Talvez você pode até pensar: nossa, como eu queria que o meu marido fosse assim, como eu queria que a minha esposa fosse igual eu, pastor, porque eu sou um cara tão vivo, eu sou um cara tão chique. Calma, só continue permanecendo, porque os frutos vão aparecer, e aquilo que surgir de você vai produzir vida para todos que estão ao seu lado. Você compreende isso, sim ou não? Então, para permanecermos em Deus, nós teremos que passar por alguns desafios naturais, que é ter esforço, dedicação, atenção, posicionamento, responsabilidade, renúncias e arrependimento. Não tem como simplesmente você chegar e dizer: Deus, estou aqui. Não, cara. Você tem que se esforçar em Deus. Você tem que lutar. Você tem que lutar, cara. O culto não começou 6 da tarde. O culto começou desde semana passada. O culto de domingo que vem já aconteceu na eternidade. Você só vai chegar aqui, irmão, e simplesmente colocar a cerejinha do bolo, porque tudo já foi feito para a glória dele na eternidade. Você vem só para contribuir, amém? Só para embelezar o negócio com o seu sorriso, com o seu amor, com a sua adoração, com a sua devoção, com a sua paixão, com a sua alegria, sabe? É isso que você vem fazer. Mas aí a gente acha que vai entrar na igreja, é como a porta da esperança do Silvio Santos. Então eu vou, de repente eu entro na igreja, quando eu passar pela porta, tudo mudou, e não é assim. Deus, ele não usa uma vara de condão, Deus usa uma cruz para transformação. Bem que você queria uma varinha de pim-pirinim, pim-pim, mas não é. O meio de transformação é uma cruz. Eu estava na célula quinta-feira, lá no Everton, na casa do nosso querido irmão Ferreira, que é anfitrião, e por sinal um grande anfitrião, um cara muito apaixonado. A gente era lá, cadê o Everton? Nós éramos uns 40 caras. E aí o Everton concedeu o testemunho para todo mundo falar sobre conexão.
E aí começou um chororô no nosso meio, mano. Todo mundo chorando, todo mundo constrangido. Porque um vinha, falava dos seus pecados, da sua podridão. O outro levantava, falava também. Um pecava nisso, o outro pecava naquilo. Um era isso, o outro era aquilo. E eu constrangi, cara. Eu chorei, eu fiquei engasgado na mesa. E aí o Everton disse: pastorzão, como é que é? O que acontece pós-conexão? E eu em lágrimas, eu disse: tudo isso que nós ouvimos. Eu disse: o evangelho é muito louco. Eu nunca vi algo como o evangelho, Nath. Você nunca vai ver algo como o evangelho. Nunca vai ver. Você pode procurar todas as religiões do mundo, talvez você seja até conhecedor delas, mas eu disse assim: não existe nada como o evangelho. O evangelho é uma mesa, aonde Cristo como Pai assenta, e Ele recebe o filho que era gay, que era assassino, que era estuprador, que era bandido, que era mau, sanguíneo, e Ele põe todos na mesa, e olha para cada um assim, ó, e diz: bem-vindo, meus filhos. E a gente que está na mesa, um tempinho a mais, a gente olha para o pai e fala assim: ah, pai, que amor é esse? Que nos envolve todos no mesmo ambiente. E aí a gente olha para um, não tem acepção, tem amor, olha para outro, sabe, não tem concorrência, tem serviço, olha para outro, só tem paixão, só tem abraço, só tem aperto de mão, só tem, sabe, uma liberalidade no nosso coração, para dizer: encontramos a casa do Pai, é aqui o nosso lugar. Ele vai nos amar, Ele vai nos curar, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos sarar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos abençoar, Ele vai preparar algo grande para nós. Permaneça na casa do Pai. É só isso, mais nada. Pastor, eu tenho que parar com isso? Não, não pare com nada. Permaneça primeiro, porque Ele vai te confrontar, Ele vai te constranger. O amor dele vai te amar de uma forma tão poderosa, tão violenta, que a hora que você vê, cara, já era. A hora que você vê aquilo mais que te prendia, não te prende mais. A hora que você vê, sabe, isso não faz mais sentido, porque eu encontrei aquilo que me faltava. Como diz a pastora Kerly aqui no início, Cristo é suficiente. E o diabo quer nos enganar com a mentira, que na casa do Pai não tem tudo que você precisa. Eu vou transicionar agora, eu vou sair da questão igreja, tá? Vou sair da questão igreja. Quantos são filhos aqui e moram com os pais? Filhos e moram com os pais. Ok. Por mais ruim que o seu pai seja, por mais frio que o seu pai seja, por mais grosso que o seu pai seja, por mais esquecido que ele seja, Ele pensa em você. E nós somos tão egoístas que buscamos o amor lá fora que temos dentro da casa do Pai. Buscamos o respeito lá fora que temos dentro da casa do Pai. Buscamos a alegria lá fora que temos dentro da casa do Pai. E aí somos enganados, iludidos pelas amizades, iludido pelos falsos amores, iludidos pelas falsas paixões. E por que isso, pastor? Porque um dia você decidiu se desvencilhar de Deus e trilhar os seus passos. A conclusão que eu chego é que na realidade tudo que fazemos de forma natural nesse mundo exala uma fragrância de morte, indireta ou diretamente. Tudo. Sabe? Por exemplo, pastor, trabalhar é pecado? Claro que não.
Pastor, ir para academia, treinar, praticar um esporte é pecado? Claro que não. Mas se você não tiver cuidado, se você não abrir os seus olhos, o diabo vai usar isso como uma distração para te distanciar do coração do Pai. Bom, qual é o segundo subponto? Nós falamos sobre permanecer e eu agora quero falar sobre preservar as palavras de Deus em nós. O que é preservar? Você já acendeu uma velinha e já foi lá para o quarto o dia que acabou a luz? Você põe a mãozinha na frente, sim ou não? Você nem respira perto, porque se apagar você está no escuro. Talvez seja o último palitinho de fósforo que você tinha em casa, você não pensava nisso. Talvez a vela é um pedacinho só, porque também você nunca precisou, estava lá muitos anos, você era lá da época de sua avó. Aí você preserva o fogo. O nosso dever, escuta, não é só ouvir a palavra na igreja. O nosso dever não é vir no culto e a palavra confrontar a gente. Nossa, isso é para mim. A palavra hoje, parece que o pastor tinha uma bola de cristal, parece que ele sabia minha vida, só faltou ele revelar meu CPF. E olha que eu revelo. Brincadeira, revelo nada não. Sou esses caras picareta não, viu? Tem gente indo atrás de pastor que revela CPF. Aí eu pergunto, você não sabe não? Você não tem um CPF no casa não? Para você olhar o título lá? Ah, pastor, lembrei, o meu é 00344 2022 SSPMG. Ah, precisou ouvir um profeta lá da Bahia. Oh, Jesus, cruz credo. Misericórdias. Nosso dever é preservar a palavra. E nesse mundo não há nada mais valioso do que as palavras de Cristo. Olha para mim. Você tem uma opção apenas de duas. Olha para cá. Ou você crê nisso, ou você descarta isso da sua vida. A Bíblia é o único livro que não dá para customizar. A Bíblia é o único livro que não dá para fazer adequações. A Bíblia é o único livro que não tem como você ler a página de número tal e ausentar da página tal pensando que obterá alguma vida, algum milagre, alguma resposta. Não. Para mim a Bíblia, mesmo fechada, é a palavra de Deus. Alguns dizem, não, a Bíblia tem que estar aberta para ser a palavra de Deus. Não, irmão, para mim a Bíblia é Bíblia e pronto, acabou. Eu creio nela e já era, checkmate no xadrez. Esse é o nosso erro, porque nós não queremos permanecer em Deus, porque nós estamos permanecendo em qualquer outra coisa. Sem a palavra de Deus, escute, nós seremos violentamente contaminados pela mentira, pelo desânimo, pela frieza espiritual. Por que as pessoas se tornam frias em relação a Deus? Porque a palavra de Deus não é mais a prioridade do seu coração, mas é a palavra do amigo, é o conselho da tia, é o conselho do colega de faculdade. Aí, cara, a palavra de Deus não é o fundamento mais. Jesus disse certa vez, e ele disse para um cara que conhecia a Bíblia, mas não preservava a palavra. O diabo, Lúcifer. O que Jesus disse para ele? Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai, da boca de Deus. Então o diabo conhece a palavra. Ah, pastor, estou lendo a Bíblia, parabéns, mas se você não preservá-la no seu coração, pare de lê-la. Vai ler Turma da Mônica, que não vai adiantar nada. Então não é só ler, não é só achar bonito alguns salmos, como o Salmo 91, mas é preservar no seu coração. Lembra o que o salmista Davi dizia? Eu escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Certa vez Pedro, e eu finalizo agora, certa vez Pedro disse o seguinte, Jesus perguntou para eles, Jesus estava no culto, na rua andando, e a palavra de Jesus foi dura, todo mundo foi embora,
A multidão foi embora. E os discípulos estavam preocupados. Jesus conhecia o coração deles. Disse assim: ei, os 12, vem cá os 12. Vocês não querem ir embora, não? Vocês também podem ir. Não precisa ficar atrás de mim com dozinha, com peninha. Eu não estou atrás de status, eu não estou atrás de torcida organizada. Pode ir embora. Aí Pedro disse assim: Rabi, mestre, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero finalizar lendo João capítulo 8, 37. Vamos ver se eu acertei. João 8, 37. Esse mesmo. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês estão procurando me matar. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Você sabe por que as pessoas querem rejeitar o Cristo? Porque a palavra não encontra um lugar no coração deles. Sabe por que as pessoas são frias? Porque a palavra não encontra um lugar no coração deles. Nós estamos no primeiro dia do último mês do ano de 2024. Hoje é a nossa última ceia de forma congregacional. E qual é o propósito para 2025 no seu coração? Permanecer e preservar a palavra de Deus intacta. Porque fazendo isso, você terá vida e vida em abundância.